Boa noite, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, shalom a todos. Deus vos abençoe grandemente nesse dia tão especial, de uma forma gloriosa. Amém? Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a mais esse momento de reflexão, a mais esse momento onde vamos aprender mais da palavra de Deus, porque a palavra é a verdade, e Jesus um dia falou isso em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Se você puder compartilhar esse link com um amigo, com algum ente querido da sua família, com obreiros, nós vamos falar hoje sobre liderança, reforma espiritual, nesse contexto que está inserido sobre liderança. Amém? Não quer dizer que seja meramente ao líder que tem credencial. Todos nós somos líderes por excelência para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe você que já está conectado, os que estão se organizando, se preparando para se conectar nessa noite tão maravilhosa. Glória a Deus. Enquanto isso, você abre comigo a sua Bíblia, a palavra do Senhor, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e no versículo 15, para a nossa meditação nessa noite tão especial. Amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e no verso 15. Glória a Deus. Enquanto isso, você compartilha, você manda aí uma mensagem para alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor nesse momento tão especial. Amém, queridos? E a gente vai orar, né? A gente vai orar pedindo aqui a direção de Deus, a graça de Deus, sabedoria, para entendermos a palavra, para que a gente possa juntos aqui ouvir, tá? Interpretar, fazer a interpretação e aplicação. Glória a Deus. Então a gente vai orar pedindo a Deus sabedoria e entendimento nesse momento, nesta hora, porque todas as vezes que nós estamos diante da palavra de Deus, se vai fazer um devocional, se vai fazer uma leitura, se vai pregar, nós estamos de fato em uma batalha espiritual, porque se tem um que está interessado que você não ouça, que você não pregue, é o inimigo das nossas almas, arqui-inimigo de Deus, Satanás. Porque ele sabe que a partir do momento que eu me alimento, a partir do momento que eu examino, tem revelações de Deus, tem algo de Deus para a minha vida, e vamos ser homens e mulheres ousados e usados nas mãos do Senhor, para a glória e louvor do nome do eterno Deus. Amém? Por isso eu peço a você, aguce bem seus ouvidos, abra seu coração, tá? Se de repente você sentir cansaço, de repente te dá um sono, fique em pé, né? Assista em pé, aí você vai evitar de que o cansaço te domine e vença você. Amém? Combinado? Beleza? Assim? Glória a Deus. Porque eu sei, né, que todo mundo trabalhou hoje na correria e o cansaço está aí, tá? E nós precisamos vencer e romper para a glória de Deus. Amém, queridos? Então vamos compartilhar aqui 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, tá? E eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações. Amém? Então vamos orar e em seguida a gente lê aqui a palavra do Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, te bendizemos. Obrigado por esse momento tão especial, obrigado por esse momento tão maravilhoso, obrigado, ó Deus, por tua graça, obrigado por tua bondade. Ó Deus, seja conosco nesse momento de reflexão, nesse momento que a tua palavra será ministrada, Senhor. Dá sabedoria a este homem, a esta mulher, e que juntos possamos compreender, entender, incorporar a tua palavra na nossa vida, ó Deus, para que em Cristo sejamos mais que vencedores. Assim nós oramos, te agradecemos, te bendizemos. Abençoa aqueles que estão se organizando, se preparando para entrar nesse momento na live. Ó Deus, abençoe grandemente, que tudo dê certo, Senhor, a internet, ó Deus, todos os outros fatores que possam contribuir para esse momento tão precioso.
Assim, ó Deus, eu oro, te agradeço, Senhor, de uma forma gloriosa, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos ler segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, no versículo 15. Ele diz assim: procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Tá? Glória a Deus. E é uma palavra que a gente conhece, em algumas outras versões vai dizer diferente. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente sua vida e vamos compartilhar agora a palavra do Senhor, e espero que esses 21 dias de intercessão esteja sendo bênção sobre bênção para a tua vida. Espero que esse tempo, que apenas é só o começo, né, possa trazer para você grandes reflexões na sua vida, ministerial, espiritual, familiar, enfim, que Deus fale mais ao teu coração e que possamos juntos aqui amadurecer na humildade para a glória de Deus. E o nosso tema é liderança. Antes de ser obreiro, eu quero começar dizendo aqui aos irmãos e a todos os obreiros, pastores que estão nos assistindo nesse momento: antes de ser um obreiro, tá, é também necessário estar aprovado. Primeira dica: antes de ser um obreiro, é também necessário estar aprovado, ok? Como observamos no título acima aqui de Timóteo, a palavra aprovado precede a palavra obreiro. Obedecer esta sequência é essencial, é muito importante essa sequência, ela é essencial. Uma pessoa que não está aprovada pode comprometer não apenas a sua vida, entenda bem isso, como também a obra que realiza, tá? Então é importante esse entendimento. Uma pessoa que não está aprovada, qualificada, pode comprometer não só a sua vida, como também a obra que ele realiza, porque nessa obra que ele realiza tem pessoas, tá? Tem vidas, tem almas, ok? Então isso é muito importante, esse entendimento, tá? Porque existe de fato pessoas que são vocacionadas, aprovadas, e outras que de fato não são aprovadas e nem vocacionadas, tá? Todos nós temos um chamado, com certeza todos nós temos. Agora a vocação que vai diferenciar, tá, todo o processo. Esta segunda situação aborda a necessidade de uma qualificação. Obviamente que a primeira situação tratada no capítulo é um pré-requisito para esta, é um pré-requisito. E o ponto de partida da obra de Deus são as nossas motivações. O ponto de partida é aonde eu pergunto: qual é a tua motivação, né, dentro dessa realidade para ser um obreiro da obra do Senhor, tá? Então o ponto de partida da obra de Deus são as motivações. Qual é a motivação? Por que você está motivado? Por que você quer ser um obreiro? Por que você quer ser pastor? Por que você quer ser missionário, né? E falar de missionário, a gente peca muito e erra muito quando se pergunta para a igreja: cadê os missionários? Aí todo mundo levanta a mão, e nem todos são missionários. Missionário é aquele que está no campo, aquele que é funcional, tá certo? Então em algumas vezes a gente errou muito, tá, por pensar que toda a igreja era missionária, e de fato não é.
A gente precisa, eu sempre falo isso, que a gente precisa orar para que Deus nos dê um direcionamento, para que a gente descubra a nossa vocação, se é isso mesmo, se é para ir para as missões, se é ser pastor, se é ser evangelista, se é ser diácono, sabe? Então nós temos que aqui, dentro desse ponto de partida, observar nossas motivações, porque até os que estão inseridos não tem essa motivação que deveria ter com relação à obra de Deus. E eu não sei qual foi a motivação que levou eles a serem o que são, tá? E de fato precisamos aí ter uma reforma espiritual nesse sentido. Em primeiro lugar, precisamos alinhar nosso perfil motivacional, ok? Com o temor de Deus, tá? Com o temor de Deus. Então eu não sei qual é a tua motivação. Se a tua motivação é essa, excelente obra deseja e almeja. Então a primeira linha de partida aqui, o perfil aqui da pessoa, tá? Deve ser o temor a Deus. E em segundo lugar, estarmos aprovados e só então desempenhar o serviço ao Senhor, tá? Então, ao rigor, antes de mais nada, é importante entender que nós somos a obra de Deus, ok? Nós somos a obra de Deus. Deus está fazendo uma obra na nossa vida. Às vezes você está com motivo, eu quero fazer a obra, mas entenda que Deus está fazendo a obra em você, Deus está fazendo a obra em mim. E quando a gente permite que Deus faça a obra, ok? Aí sim, nós vamos estar inseridos com relação à obra no campo, a obra aonde nós estamos inseridos, onde Deus colocou a gente dentro de uma igreja local para executar aquilo a qual nos será confiado, ok? Então entenda bem, tá? É importante entender que somos a obra de Deus. Deus está trabalhando nessa obra aí, que é você, Maria, José. Deus está trabalhando nessa obra aqui, Rosivan, né? Sim, eu me permito, tá? Eu permito deixar Deus trabalhar nessa obra, porque essa obra de vez em quando ela é truculenta, essa obra de vez em quando é complicada. Então eu digo, Deus, faz a tua obra, realiza, trabalha aqui primeiramente, para que quando eu for ministrar, quando eu for pregar, para quando eu estiver na direção, de fato seja eu o exemplo para a glória de Deus, tá certo? E estamos em construção, estamos em reforma espiritual, então é preciso esse entendimento, tá? Estamos em construção. Quantos aí mais estão em construção? Coloca no comentário aí. Eu estou em construção. Ainda que teu orgulho seja forte, ainda que você não queira reconhecer, mas eu quero te dizer que você está em construção. Em algum momento da vida Deus vai parar você, Deus vai trabalhar com você, porque o que Ele quer fazer é perfeito, é maravilhoso, é glorioso, para a glória e excelência dEle na tua vida. Você está entendendo? Você está compreendendo aqui? Amém, queridos? Somos o templo que o Espírito Santo está edificando, tá? Está edificando, está colocando os fundamentos, está colocando tudo em ordem, está nos alinhando. Por mais que a gente retruque, por mais que a gente acha que é desconfortável, mas Ele está nos edificando. O lugar que Jesus está preparando na eternidade para nós está dentro de nós. Então a edificação começa com a gente. Começa com a gente. Você consegue entender isso? Começa com a gente. É o nosso homem interior que se interiorizará em glória no corpo celestial, tá? Então Deus está fazendo a obra, existe uma canção que fala sobre isso também. Deus está fazendo,
Então deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, ok? Aquela mansão que você espera morar no céu está sendo invisivelmente construída dentro de você mesmo, através da visível obra e transformação que o Espírito Santo está fazendo em sua vida, em virtude da sua maleabilidade, quebrantamento e submissão à vontade divina, tá? Obediência acima dos sentimentos, obediência acima da razão, e se tratando de servir a Deus, o mais importante não é fazer, mas deixar Deus fazer em nós, ok? O mais importante não é fazer, tá? Mas é deixar Deus fazer primeiro. Quando a gente permite que Deus faça primeiro, aí sim vamos estar preparados para a missão a qual Ele vai nos direcionar, tá certo? E as pessoas, às vezes, obreiros não estão entendendo, às vezes os líderes não estão compreendendo essa realidade, essa etapa, esse princípio que Deus de fato trabalha. Quando Ele faz em nós, certamente também fará o mesmo através de nós. Então entenda que a obra que Deus está fazendo, primeiramente aqui, em nós. A primeira obra é a gente, a primeira obra, tá? Aí ele vai fazer essa obra na tua casa, na tua vida emocional, no teu casamento. Porque o que é que Paulo fala? O que é que a Bíblia fala com relação a isso? Se você não cuida dos teus, a Bíblia diz que a gente é colocado na qualificação de incrédulo, pior do que o incrédulo, e negou a fé. Por isso que ele está fazendo aqui. Eu sei que não é fácil, a gente não é 100% perfeito, mas se a gente se esforça, se a gente se dedica, se a gente caminha com renúncia, se a gente caminha carregando a cruz, se a gente caminha debaixo da humildade, da obediência, tudo é possível, irmãos, tudo é possível, tudo é possível. Então veja bem, tá? Ele está fazendo isso em nós, tá certo? Ele faz em nós e também fará o mesmo através de nós, ok? De fato existe uma enorme diferença entre você fazer a obra de Deus e Deus fazer a obra dele através de você. Existe uma enorme diferença. Por isso é tão importante o princípio da cooperação. É muito importante isso. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,9: porque somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Embora estamos assistindo uma explosão de crescimento da igreja evangélica brasileira, não temos visto a correspondente transformação na sociedade. Essa é uma realidade de fato verdadeira. A gente vê uma enorme explosão nas igrejas evangélicas brasileiras, mas a gente não vê a correspondente transformação na sociedade. Muitos líderes, no auge de buscar crescimento de suas igrejas, abandonam o genuíno evangelho e capitulam diante do pragmatismo prevalecente da cultura pós-moderna, buscam não a verdade, mas o que funciona, tá? Não o que é certo, mas o que dá certo, pregam para agradar os seus ouvintes e não para levá-los ao arrependimento. Pregam o que eles querem ouvir e não o que eles precisam ouvir. Pregam outro evangelho, tá? Um evangelho um evangelho antropocêntrico, de curas, milagres, prosperidade, e não o evangelho da cruz de Cristo. Porque o evangelho da cruz de Cristo traz esses benefícios.
Não estou dizendo aqui que é errado crer em milagre, não é nada disso. Creio em milagre, creio em cura, tá? Mas o evangelho da cruz já vem todos esses benefícios. Por isso que Jesus ele enfatiza bem Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Prioridade, reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando eu me comprometo em obediência à palavra e o reino, vem cura, vem milagre, vem prosperidade, tudo aquilo que a gente anseia e deseja. Você consegue compreender isso? Então, essa geração prega não todo o conselho de Deus, mas doutrinas, né? Doutrinas de uma forma que vão maquiar e trazer melzinho na chupeta para os homens. Pregam não nas escrituras, mas as revelações de seus próprios corações, tá? Eu acho, talvez. Não, a Bíblia diz que é sim, sim, não, não. E o resultado desse semi-evangelho é que muitos líderes e pregadores passam a fazer no púlpito um balcão de negócio, uma praça de barganhas, onde as bênçãos e os milagres de Deus são comprados por dinheiro, e isso é uma grande tristeza. E outros passam a governar as ovelhas de Cristo com dureza e rigor. O resultado é que o povo de Deus perece por falta de conhecimento e de paradigmas. Perece, ok? Perece por falta de conhecimento. E muitos líderes de projeção nacional têm naufragado no casamento, e não poucos são aqueles que têm dormido no colo, como foi assim Sansão, dormido no colo das Dalila e acordado como Sansão, sem poder, sem dignidade, sem autoridade, ficando completamente subjugados nas mãos do inimigo. Exatamente que isso tem acontecido. Muitos têm dormido no colo de mulheres de promiscuidade, e isso tem sido algo muito, muito triste. A cada ano cresce o número de líderes que fracassam no ministério por causa do sexo, dinheiro e poder. Muitos têm acometido, números de líderes têm crescido de uma ordem crescente assustador. É assustador o número de líderes que estão no ministério, subindo ao púlpito a cada domingo, exortando o povo de Deus à santidade, combatendo com afinco o pecado e ao mesmo tempo vivendo uma duplicidade, uma mentira dentro de casa, sendo maridos insensíveis e infiéis, pais autocráticos e sem nenhuma doçura com os filhos. A esposa de líderes e pastores vivendo o drama de ter um marido exemplar no púlpito e um homem tolerante dentro de casa. Essa é uma realidade, uma verdade que não se pode esconder. Há muitos líderes e pastores que já perderam a unção e continuam no ministério sem chorar pelos próprios pecados, sem se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Não são poucos aqueles que, em vez de alimentar o rebanho de Cristo, têm apacentado a si mesmo. Em vez de proteger o rebanho dos lobos ferozes, são eles mesmos lobos vestidos de beca. Charles Spurgeon dizia que um líder infiel é o pior agente de Satanás dentro da igreja. O número de líderes que estão abandonando o lar, renegando os votos afirmados no altar no dia do casamento, divorciando-se por motivos banais, não permitido por Deus, e casando-se novamente, é assustador. Esta perda de referencial é como um atentado terrorista contra a igreja do Senhor, contra a igreja de Deus.
ela produz perdas irreparáveis. O pior é que em nome de Deus, o nome de Deus é blasfemado entre os incrédulos por causa desses escândalos. E o pior de tudo é isso, que o nome de Deus é blasfemado. Está vendo só? Por isso que eu não sou crente, por isso que, está vendo só, que exemplo tem? Por isso que a igreja, ela precisa se posicionar, ser o sal, ser a luz, ser a verdade de Cristo nesse tempo que nós estamos vivendo, uma geração corrompida, no meio religioso, no meio político, dentro da família. É por isso que nós precisamos, como líderes, nos despertar para a vida. Jesus está voltando, precisamos nos posicionar, precisamos ser homens e mulheres de verdade. Chega, irmão, chega, igreja, de viver essa fantasia, essa mentira. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos sermos a igreja da essência, o povo que Hebreus está dizendo, a propriedade exclusiva de Deus, a noiva de Cristo, sem mancha, sem ruga, verdadeiros, honestos e sinceros para a glória de Deus. Esse é o pior escândalo, é o nome de Deus ser blasfemado. Por isso que se reluta tanto para ganhar vidas, por isso que se reluta tanto para falar e as pessoas não querem vir a Cristo, por causa dessas situações irreparáveis. A classe da liderança está em crise, a classe da liderança está em crise, crise vocacional, crise familiar, crise teológica, crise espiritual. Quando os líderes estão em crise, a igreja também fica em crise. A igreja reflete os seus líderes. Nós precisamos acordar, obreiros, líderes, pastores, seja lá o cargo que você tem, nós precisamos ser o referencial. Nós precisamos nos acordar para a vida, porque a classe está em crise. Esta classe está em crise. Eu disse uma vez que de vez em quando eu tenho vergonha de ser crente. Já falei isso aqui na minha igreja. Na minha não, a igreja do Senhor, na igreja a qual sou membro, já disse isso. Devido aos escândalos, devido a tantas outras coisas, mas Deus tem dado graça. E Deus tem nos levantado aqui para ser o diferencial. Não sou melhor do que ninguém, mas o compromisso com a verdade, meu compromisso com a verdade, compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a qual aquele grande dia que eu me lembro até hoje, quando eu fiz os meus votos, quando eu fui descer as águas no dia do batismo no rio Atibaias, em Campinas, em 97, quando eu fiz promessa, quando eu fiz uma aliança com o Senhor, e tenho isso comigo até hoje, de ser de fato verdadeiro, honesto, de se comprometer com Deus fiel. A aliança com Deus é como um casamento, até que a morte separe. E eu falei isso na mensagem de quebrantamento, nem todo mundo gosta, mas as pessoas, elas estão casadas com Deus e dizem que são de Deus, são noiva de Deus, mas tem um amante lá fora. Você consegue compreender essa realidade que nós estamos vivendo, irmão? Você consegue compreender isso? Não existem, ou não existem de fato líderes neutros. Elas são uma bênção para o crescimento da igreja, ou é um travamento para o crescimento. Lembra quando eu comecei aqui e falei questão da motivação? Tem pessoas que vão para o ministério com a motivação errada. Tem pessoas que vão para o ministério com a motivação equivocada, só porque fala bem, só porque isso e aquilo. Não é isso. Deus falou, houve uma separação, Deus falou com você, é isso mesmo. Você está pronto, você é corajoso, porque nós vamos ter oposição, nós vamos ter embate com relação ao ministério. Ao exemplo de Cristo que sofreu, também vamos passar por esse processo. É processo,
processo. Ministério não é magistério. Ministério não é isso. Sabe, irmãos, estamos vendo a cada dia o empobrecimento dos púlpitos. Poucos são os líderes que se preparam convenientemente para pregar, não se consagra mais, não estuda, de fato pensa que já sabe, porque teve um curso, porque estudou, se formou, e acha porque está nos dias atuais, acha que não precisa examinar, não precisa pesquisar em fontes, interagir, coloca tudo para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelar. O Espírito Santo, ele só vai usar e de fato revelar quando ele vê o instrumento a qual ele vai começar o processo. Você consegue entender isso? Pregadores rasos e secos pregam sermões sem poder para um auditório sonolento. Exatamente isso. Há muitos líderes também que só preparam a cabeça, mas não o coração. Só preparam a cabeça, mas não preparam o coração. São cultos mais vazios, são intelectuais, mas áridos. Tem luz, mas não tem fogo. Tem conhecimento, mas não tem unção. Se quisermos um reavivamento, uma reforma genuína na igreja evangélica, os líderes em geral são os primeiros a terem de acertar suas vidas com Deus. Acertar sua vida com Deus, colocar sua vida no altar, colocar a casa em ordem. Quando um líder é um graveto seco que pega fogo do Espírito Santo, até a lenha verde começa a arder. Quando ele é um graveto seco, é tempo, irmãos, é tempo, igreja, é tempo, líderes, de orarmos por uma reforma, um reavivamento na nossa vida como líderes e pastores para a glória de Deus. É tempo de pedirmos a Deus que nos dê líderes segundo o coração, segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Deus, eu quero orar para que o Senhor nos dê líderes segundo o teu coração, que te amem, que sejam submissos, obedientes para a glória de Deus, porque o que temos, irmão, de líderes insubmissos, o que temos de líderes que se autopastoreiam, não é brincadeira. Não é brincadeira. Isso é muito sério. Precisamos de homem de Deus no púlpito. Precisamos de homem de Deus no púlpito da palavra. Resgatar os valores doutrinários. Precisamos de homens cheios do Espírito Santo, de homens que conheçam a intimidade de Deus, intimidade, estreitar. A Bíblia diz que o caminho é apertado, a porta é estreito mesmo, irmão. Se você não está tendo isso na tua vida, reveja o seu conceito de obreiro. Qual foi a tua motivação quando você aceitou ser obreiro? Qual foi a tua motivação? John Wesley dizia, para encerrar: dai-me 100 homens que não amem ninguém mais do que a Deus, e que não temam nada senão o pecado, e com eles eu abalarei o mundo. Você consegue entender isso? Dai-me 100 homens que não amem ninguém, mas a Deus, e que não temam nada senão o pecado, e com eles eu abalarei o mundo. Que Deus em Cristo te abençoe com essa palavra nessa noite, queridos, e que possamos refletir com relação à nossa liderança. Isso é muito importante, tá? Eu não sei como que você vai reagir, não sei como é que vai ser os teus comentários, mas essa é a realidade.
tá? Essa é a realidade. Eu não sei qual será a reação, os comentários, se serão positivo ou negativo, mas eu quero te dizer, negativo ou positivo, a gente já está preparado, porque as verdades absolutas e as verdades claras incomodam, e isso é muito complicado para quem não reconhece, quem não aceita. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente, né? E eu quero orar com você nesse momento e nessa hora, para que Deus desperte a nossa vida, para que Deus opere de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. Vamos orar? Em nome de Jesus. Glória a Deus por tua vida. Está animado? Em nome de Jesus. Tem que se animar, irmãos, tá? Independente se a palavra aquela palavra que você esperava, se é de exortação, tem que me animar. É a palavra de Deus. Nós temos que se animar. Não é ficar bicudo, não é ficar azedo, né? Então assim, temos que se animar. Glória a Deus. Está animado? Coloca aí nos teus comentários. Está animado? Essa palavra te ajudou? Em nome de Jesus, abriu mais a tua visão, de entendimento? Em nome de Jesus, glória a Deus. Então vamos orar. Amém? Eu quero ser bênção na sua vida, eu quero somar no teu ministério. Mas entenda, tá? Qual é a nossa motivação? Que o Espírito Santo continue revelando mais ao teu coração. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, eu te louvo e te exalto, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado, ó Deus, por tua palavra, que é fiel e verdadeira. Esse momento de reflexão que tivemos nessa noite. Obrigado, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, pela vida da liderança, e que de fato sejamos despertados e que possamos, ó Deus, reagir, ó Deus, Pai, dentro desse contexto que nós estamos inseridos, de acomodação, de preguiça espiritual. Tem misericórdia, de sonolência. Deus, traz, ó Deus, direcionamento a qual precisamos. Ó Deus, dá-nos líderes segundo o teu coração, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, e nós oramos também para que homens e mulheres sejam levantados, ó Deus, com esse entendimento, com temor, que deve ser a primeira motivação, um entendimento para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que haja restauração, que haja cura também na vida de muitos líderes, ó Deus, quem sabe estão estagnados, quem sabe estão parados, quem sabe foi decepcionado. Que haja um processo, que haja um mapeamento, para que ele receba a cura, a transformação, e o teu poder seja de fato, ó Deus, maravilhoso, gracioso, ó Deus, na vida deste homem e desta mulher. Em nome de Jesus, amplia, Senhor, ó Deus, em nós a tua visão, a visão do reino, para a glória do teu nome. Assim, Senhor, eu oro, assim eu te agradeço e creio, Senhor, ó Deus, que este homem e esta mulher, ó Deus, receberá uma reforma, ó Deus, um reavivamento pelo poder da tua palavra, pelo poder que a tua palavra tem e pelo poder do Espírito Santo. Assim, ó Deus, eu oro, te agradeço, Senhor Deus, por esse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe grandemente com essa palavra, de uma forma especial. Amém? Toda a tua vida, toda a tua casa, para a glória de Deus. Amanhã estaremos aqui novamente, sexta-feira, tá? O horário vai ser às 19h30, tá? Sexta-feira, 19h30, tá? Não vai ser mais às 21 horas, ok? Então é 19h30. Compartilhe. Vamos falar sobre pregação, tá? E um renovo, a qual nós precisamos rever aí nosso estilo de pregação, nosso estilo de homem e mulheres de Deus. Amém? Compartilhe, divulgue, tá? Não deixe de comentar aqui, deixe seu comentário para a glória de Deus. O que você aprendeu? Coloque aqui nos comentários o que você aprendeu nessa reflexão, tá? Em nome de Jesus, se esforce, tá? Coloque aí no seu comentário o que você aprendeu, tá? Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe o trabalho das tuas mãos e te guarde em nome de Jesus. Um forte abraço.